Olá, meus queridos amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom estarmos aqui novamente reunidos para mais um vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Palavra fiel é esta. Vou ler mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz: Palavra fiel é esta. Amém? Queridos, essa é uma passagem que Paulo escreve a Timóteo, é considerada uma carta pastoral. Paulo ele escrevia a carta aos irmãos nas igrejas que ele havia estabelecido. Paulo ele andou naquela época por quase toda a Ásia conhecida daquela época, e ali ele implantou igrejas, ali ele deixou trabalhos começados, onde depois vinham irmãos e continuavam esse trabalho. E Timóteo foi um aprendiz de Paulo, foi um homem de Deus ali, um pastor que se converteu e aprendeu as coisas com Paulo, e ele continuou um trabalho de evangelismo, um trabalho de pastoreamento de pessoas, e Paulo escreve algumas cartas para as igrejas, e escreve também particularmente duas cartas a Timóteo. E essa passagem que nós vimos é a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, onde Paulo ele usa essa expressão: é uma palavra fiel. Palavra fiel é esta. Então é muito interessante nós observarmos que Paulo, sendo um homem de Deus e mandando carta para as igrejas e mandando carta para Timóteo e para outros homens de Deus, ele precisa algumas vezes reafirmar: palavra fiel é esta. Como se muitas vezes algumas pessoas, talvez como acontece hoje e no futuro, muitas pessoas questionam se o que Paulo ensinou era da mente de Paulo, era uma orientação particular de Paulo, ou se tinha algo a ver realmente com a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. E Paulo, algumas vezes, ele vai falar: palavra fiel é esta. Ele fala isso algumas vezes em algumas cartas, e eu separei 4 passagens bíblicas onde Paulo usa essa mesma expressão: palavra fiel é essa. E nós temos que lembrar que a palavra de Deus ela é fiel, né? Nós entendemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus para nós, é uma carta que Deus escreveu para cada um de nós. Ali Deus ele quer que nós venhamos aprender os seus princípios, que nós venhamos andar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua lei, de acordo com aquilo que ele tem de melhor para nós. Muitas pessoas interpretam as regras e as normas da palavra de Deus como uma forma de Deus manipular o homem ao seu bel prazer e obrigar o homem a fazer coisas que ele quer que nós venhamos a fazer. E não é isso. A palavra de Deus é uma proteção para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que querem andar com o Senhor, para aqueles que têm vontade de fazer a sua vontade, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Nós vamos encontrar, né, na palavra de Deus o caminho, a direção, o rumo que nós precisamos tomar para vivermos as promessas de Deus na nossa vida, para vivermos aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver, para influenciarmos outras pessoas, para que o Evangelho tenha poder na nossa vida, para que nós possamos impactar outras pessoas através daquilo que o Evangelho é capaz de fazer em nós. O Evangelho primeiro ele vai agir em mim, vai agir em você. Ele age primeiro na vida do crente, para que depois a vida do crente possa ter um impacto positivo, um impacto favorável nas pessoas ao redor, na sociedade e por consequência no mundo todo. Jesus disse para irmos pelo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura, e aquele que cresce na mensagem do Evangelho, aquele que se rendesse a essa mensagem seria salvo. Paulo ele vai abordar esse tema, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o nome do Senhor Jesus precisa ser invocado, mas para isso ele precisa ser pregado. Essa mensagem precisa ser levada aos 4 cantos da terra. Então, nós entendemos que quando Paulo ele começa a ensinar a palavra para a igreja, ele começa a se importar com que as pessoas saibam a verdade, ele começa a corrigir os erros doutrinários, ele começa a ensinar, em alguns momentos ele vai falar: palavra fiel é esta, palavra fiel é esta. Ele está dizendo: é uma palavra fiel. Isso que eu estou dizendo é uma palavra verdadeira, que está alinhada com a vontade de Deus. O primeiro versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês é essa aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de
toda a aceitação. Então Paulo está dizendo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que não tem como ser rejeitada, é uma palavra digna, ela é digna o suficiente para não ser rejeitada por ninguém, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então eu queria focar primeiro essa palavra com vocês, né? Paulo aqui, ele está dizendo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. É uma palavra verdadeira, é uma palavra que não tem como nós negarmos, não tem como nós rejeitarmos, que Cristo veio ao mundo, Jesus veio. Cristo é a vinda daquele que é o verdadeiro Filho de Deus. Cristo, Jesus. Então ele está querendo dizer que, primeiro, aqui ele afirma que Jesus é o Cristo, Jesus, aquele Jesus de Nazaré, ele é o cumprimento da promessa que o Cristo viria para salvar a nação de Israel, e aí nós entendemos que ele veio para salvar os pecadores, para salvar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna e não perecer significa salvar os pecadores. Salvar os pecadores é não perecer eternamente, não ser condenado, não ir para o inferno e ter a vida eterna. E aí Paulo se coloca assim, dos quais eu sou o principal. Então eu quero destacar com vocês essa primeira mensagem dessa palavra fiel que Paulo traz para nós. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E não pensa que os pecadores são aquelas pessoas lá fora que nós acreditamos que muitas vezes estão longe de Deus. Não, os pecadores são todas as pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram e todos necessitam, todos carecem, todos precisam desesperadamente da glória de Deus. E Paulo fala, e eu sou o principal. Se Paulo era o principal, imagina eu e você, meu querido irmão. Nós precisamos do Senhor Jesus em todo o tempo, nós somos pecadores e nós precisamos receber esse sacrifício que Cristo fez por nós. Muitas pessoas rejeitam isso, muitas pessoas acreditam que elas não são pecadoras, que elas não fazem mal a ninguém, que elas não matam, não roubam, elas vão num geral, assim, eu nunca faço mal para ninguém, eu quero o bem de todo mundo, eu não preciso de um salvador. Ela não vai dizer isso explicitamente, mas muitas pessoas se sentem assim. Eu não precisava que Jesus tivesse morrido por mim, muito obrigado, estou bem do jeito que eu estou. E aqui Paulo ele fala, olha, eu sou o principal, dos pecadores que há no mundo, eu sou o principal. E essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo, ele veio, é uma verdade, é algo fiel, uma verdade, e veio para salvar os pecadores. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com vocês aqui uma outra passagem em 2 Timóteo, não, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 8 a 9, que diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. De novo, Paulo utiliza na mesma carta a Timóteo, nessa primeira carta, mas já lá no capítulo 4 ele repete de novo, né? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então Paulo agora está falando de uma outra coisa, ele está fazendo uma comparação daquilo que nós, enquanto estamos nessa vida, nós nos dedicamos. Ele vai fazer uma comparação do exercício corporal com o exercício de fazer as coisas para Deus, que é a piedade. Mas não exercer, a piedade não é exercer uma religião. A piedade é nós fazermos, aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida como se fosse um exercício, nos exercitarmos em fazermos a vontade de Deus. Então Paulo está fazendo um comparativo, ele fala assim, o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não está falando que o exercício corporal é pecado, ele não está falando que o exercício corporal é uma total perda de tempo, ele está falando assim, ó, o exercício corporal ele tem as suas vantagens, mas é pouco o proveito dele comparado com o exercício espiritual, a piedade, vivermos a palavra de Deus. Então Paulo vai fazer esse comparativo para dizer, olha só onde que tem que estar a nossa aplicação prática. Se eu tiver tempo, eu vou fazer exercício? Posso fazer exercício, às vezes eu preciso fazer exercício, é uma recomendação médica, isso vai me dar mais longevidade, principalmente na sociedade atual, que nós não caminhamos muito, nós não nos deslocamos muito, então a tendência é de nós termos uma vida sedentária. Hoje, o exercício é como se fosse nos alimentarmos. É importante ter uma vida de exercícios. Naquela época, eles andavam muito, eles se deslocavam muito, e as pessoas elas eram mais em forma do que hoje, né? Então, Paulo está falando, fazer um exercício corporal aproveita pouco, não vai acrescentar muita coisa na vida da pessoa. Mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade, sim, isso é proveitoso. Exercitar o que a palavra de Deus ensina, colocar em prática os mandamentos
que Jesus nos ensinou, colocar o amor em prática conforme a Escritura nos ensina, isso sim é proveitosa, porque isso traz o que ele fala aqui, a promessa da vida presente, né? Nós vamos ter um resultado prático espiritual na vida presente, isso vai fazer com que sejamos frutíferos, nós vamos ser bênçãos na vida das outras pessoas, e isso ainda vai fazer o quê? Ó, promessa na vida presente da que há de vir. Então, inclusive, isso vai ter reflexos na vida futura, e na realidade, mais ainda na vida futura, porque na vida futura nós vamos passar a eternidade com Deus, nós vamos para o reino eterno, e ali nós vamos viver para sempre, né? Então nós sabemos que a piedade quer dizer aplicar a palavra de Deus na nossa vida, exercer, nos exercitarmos em praticarmos o que a Bíblia ensina, isso vai refletir nessa vida presente, nos fazendo pessoas representantes do reino de Deus aqui na terra, e depois isso vai refletir em toda a nossa eternidade. Todo aquele que levou uma vida piedosa não vai se arrepender. Não, nós não temos ideia de como é importante nós vivemos uma vida piedosa agora para experimentarmos as bênçãos da vida que há de vir, queridos. Ele continua, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então nós vimos no primeiro versículo que Paulo foca que a palavra fiel e digna de aceitação, né, essa palavra é fiel, ele focou na salvação eterna de todos aqueles que creem em Cristo. E agora ele está falando que nessa vida presente nós temos que focar um pouco mais as coisas de Deus do que as coisas terrenas, porque as coisas terrenas não terão tanto impacto na nossa vida espiritual do que o exercício da piedade. Então Paulo está preocupado com salvação, ele está preocupado com o exercício da verdadeira fé e andarmos de uma maneira que agrade totalmente, completamente a Deus, tá? Vamos ver aqui o terceiro versículo. Segunda carta a Timóteo agora, capítulo 2, versículo de 11 a 13. É uma segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, e nessa segunda carta ele vai falar algo assim, ó. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Agora Paulo, de novo ele fala, ó, palavra fiel é esta, e ele vai fazer um comparativo de nós com Deus. Ele vai trazer um paralelo do que acontece conosco e de como que acontece com Deus. Então ele vai falar, se nós morremos com ele, se nós morrermos com ele, significa o quê? Se nós vivermos a nossa vida servindo a Deus, focado no reino que há de vir, é focado no futuro, vivendo uma vida piedosa, entendendo que nós fomos salvos e vivermos dessa forma. E quando nós morrermos, nós estivermos vivendo esse tipo de vida, se morrermos com ele, também com ele viveremos, porque ele vive para todo sempre. Se nós morrermos então nessa condição de ansiedade em fazer a vontade de Deus, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, nos esforçando para corrigir os nossos erros, as nossas falhas, né, nos limpando dos nossos pecados diariamente, buscando direção no Senhor para cada dia vivermos uma vida mais piedosa, mais parecida com a de Jesus, ele está falando, se morrermos com ele, dessa forma, vivendo dessa forma, com ele também viveremos. Se sofrermos, que acontece, Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então ele dá a entender que se ele venceu o mundo, isso deve nos animar. A vitória de Cristo sobre o mundo significa que isso é temporário, ainda que nós soframos, isso uma hora vai acabar e nós vamos experimentar a alegria e o gozo eterno na presença de Deus. Mas ele fala, se sofrermos agora, com ele também reinaremos, também com ele reinaremos. Nós vamos reinar com o Senhor Jesus para todo sempre. E isso é um consolo para um sofrimento temporário, né? Ainda que dure algumas décadas a nossa vida e muitos sofram muito a vida toda, ele está falando, um dia isso vai acabar, porque nós vamos reinar eternamente com Cristo. E ele continua, se nós o negarmos, que é uma condição humana, falha, tá? Isso tem a ver com pecado, se acontecer de nós o negarmos, Deus, ele também nos negará, olha, também ele nos negará, isso nós estaremos no mesmo patamar que Deus. Jesus diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Aqui Paulo está dizendo que se nós negarmos ao Senhor, ele também vai nos negar, e isso é uma contrapartida. Não tem sentido eu negar ao Senhor, negar com a minha vida, rejeitar uma vida de acordo com a palavra de Deus e depois querer que Deus me receba, me aceite, né? Porque se nós o negarmos, ele nos negará, é o que diz aqui.
Isso é até bem óbvio, mas tem pessoas que acreditam que não, né? E aí ele termina. E se formos infiéis, aí Paulo até coloca uma condição extrema. Se nós negarmos, Deus nega. Mas se nós formos infiéis, que para nós é muito fácil sermos infiéis, ele vai falar, ele permanece fiel. Deus jamais é infiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas ele começa esse versículo dizendo: palavra fiel é esta. Mais uma vez, Paulo está mostrando para nós que é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. É uma palavra que nós devemos crer, nós devemos confiar. Ele começou falando a palavra fiel e digna da nossa salvação. Lá ele falou, né, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele era do mundo, né, dos quais ele é o principal. Então Jesus vem para salvar o pecador. Essa é uma verdade. Uma segunda verdade, que a promessa da vida presente e da vida que há de vir, ela é alcançada de acordo com vivermos uma vida de piedade, uma vida na palavra de Deus. Há recompensas momentâneas, há resultados positivos momentâneos e há resultados, recompensas eternas. Jesus falou muito sobre galardões que são recompensas eternas. Então Paulo lembra isso. E a terceira que nós vimos agora há pouco, palavra fiel e verdadeira, é que se nós vivermos para Jesus e morrermos nessa situação, morrermos vivendo para Ele, nós vamos viver com Ele para sempre. Né? Quem decidiu viver essa vida agora para Jesus, experimentará a vida eterna ao lado dele. E se nós sofrermos, nós vamos reinar com Ele. E se nós o negarmos, Ele nos negará. E se formos infiéis, Deus não pode ser infiel. Ele continua fiel. Nós que sejamos infiéis sozinhos, tá bom? E o último versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é o Tito 3:8. Tito capítulo 3, versículo 8, que diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes. Paulo está falando para Tito afirmar isso, inclusive, por onde ele ensinar. Para que os que creem em Deus, os que foram salvos em Jesus, aqueles que vislumbram a vida eterna, procurem aplicar-se às boas obras, uma vida de piedade e de boas obras. Paulo está somando essas coisas. Uma vida onde nós aplicamos a palavra de Deus primeiro na nossa vida, né? É diferente. As boas obras são diferentes de viver uma vida de piedade. Tem pessoas que querem viver praticando boas obras, mas não quer ser piedosa. Tem uma pessoa que se diz, acredita piedosa e não consegue praticar boas obras. Paulo diz que nessa vida espiritual precisa ter um equilíbrio, uma vez que nós entendemos que nós somos de Deus, que nós fomos salvos, que nós já estamos vivendo uma vida piedosa ou inclinada à piedade, né? Estamos nos esforçando para aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, estamos nos consertando, estamos nos corrigindo diariamente, buscando conserto diante de Deus, contando com a ajuda do Espírito Santo. Uma vez que essas coisas já têm acontecido na nossa vida, agora ele está falando, procurem aplicar-se às boas obras, porque essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Essas coisas são boas, essas coisas vão trazer uma alegria no meio do caos que o mundo nos apresenta, no meio das dores, das provações, das perseguições. Quando nós vivemos para Deus uma vida piedosa e uma vida de boas obras, lembrando que Jesus nos resgatou, Ele nos salvou, e por causa da gratidão que nós temos, porque Ele nos salvou, nós decidirmos dedicar a nossa vida a Deus, ele está falando, isso vai trazer coisas boas e proveitosas aos homens. É óbvio que toda a palavra de Deus, a Bíblia inteira, ela é a verdade, né? Que toda a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, né? Como vimos aqui Paulo dizendo, fiel é esta palavra. A palavra de Deus inteira, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a revelação do Senhor. Cada vez que Deus, através de um profeta, trouxe a palavra, e isto diz o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor, sempre é algo fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Eu sei que muitos duvidam, mas não foram os homens que escreveram. A própria Bíblia diz que foram homens inspirados pelo Espírito Santo. E a única forma de nós
nós crermos se essa palavra ela é verdadeira ou não, é aplicando ela na nossa vida. Então eu te convido, meu querido, minha querida irmã, você que tem nos acompanhado no canal, ou você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, experimente colocar essa palavra na tua vida. Começa a ler, principalmente no Novo Testamento, que tem a aplicação prática para a vida da igreja, né? Daqueles que se entregaram a Jesus. Olha ali para aquelas passagens bíblicas e olha como se fosse um espelho. Começa a ler aquela palavra e faça uma autoanálise. Eu tenho que olhar para a Bíblia e me olhar ali. Será que eu tenho feito isso? E nós vamos nos surpreender, queridos, como muitas vezes, de uma maneira descuidada, nós temos vivido a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós temos feito coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes nós temos feito coisas que claramente a Bíblia adverte que não deveriam ser feitas daquela forma, mas nós não estudamos, nós não olhamos para a palavra, nós não buscamos respostas na palavra de Deus. Eu desafio cada um de vocês, se ainda não tem feito isso, busque a tua Bíblia, começa a ler todo dia, vai lá nos Evangelhos, no Novo Testamento e procura olhar para essas coisas e faça uma reflexão a respeito de si próprio. Nós temos que olhar para a palavra e pedir, Senhor, fala comigo, me mostra aqui onde eu tenho errado e começa a aplicar a palavra. Onde nós percebemos que há erro em nós podemos mudar aquela situação. Se for difícil, orarmos, pedirmos ajuda a Deus, pedirmos ajuda ao Espírito Santo e colocar essas coisas em prática. E você vai ver, queridos, como a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. À medida que nós começamos a colocar essa palavra em prática, nós vamos notar mudanças significativas na nossa vida, nas coisas ao nosso redor, e por ainda que se levantem dificuldades, perseguições, nós vamos ver Deus agindo, nós vamos ver a palavra se cumprindo nos menores detalhes da nossa vida. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, se você buscar a Deus numa intensidade muito maior do que você tem buscado, você vai ver a mão dele, você vai perceber a resposta do Senhor e ele vai agir nas nossas vidas. E ainda mais, nós podemos ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Outras pessoas no futuro podem vir a se beneficiar daquilo que hoje Deus pode fazer na minha e na sua vida, meu querido e minha querida irmã. Por isso eu digo, essa é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Entregue a sua vida ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor, conserta a tua vida, confesse os seus pecados ao Senhor, vamos mudar o nosso caráter, vamos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração, vamos entregar tudo que somos, tudo que temos ao Senhor Jesus e vamos nos aplicar à prática de boas obras. Nós vamos ver a luz de Deus na nossa vida, nós vamos ver revelações muito maiores do que Deus tem nos dado hoje. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, é isso que eu quero que vocês, se puder, ensine a outras pessoas, tá bom? É isso, a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, ela é pura, ela é santa, eu amo a palavra de Deus e eu tenho certeza também que se você começar a estudar mais essa palavra, você vai amar muito e essa palavra vai fazer a diferença na sua vida, da sua família, dos seus conhecidos, enfim, nós não sabemos o limite para o que Deus pode fazer, ele é ilimitado, ele é o todo-poderoso, tá bom? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu quero me despedir aí de todos na paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu comentário, né? Eu sempre converso com as pessoas que escrevem. Se quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fica à vontade, escreva aí, tá bom? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos nos ajudar. Minha meta agora é bater 10 mil inscritos, né? Nós estamos quase chegando nos 8 mil e se nós chegarmos em 10 mil inscritos aí, para nós vai ser uma vitória, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, fiquem com Deus.